Oi, pessoal! Hoje a gente vai começar com a nossa programação especial do mês de março, do mês das mulheres. Eu vou chamar a nossa primeira entrevistada, que eu tô muito feliz, muito agradecida de você ter dado um pouquinho do seu tempo para isso. Eu sei que você tá sempre na correria. A primeira mulher maravilhosa que vai começar comigo é a doutora Liliana Ducati. Falar um pouquinho, né, introduzir a doutora Lili, como a gente fala no dia a dia. Ela é médica formada pela Faculdade de Medicina do ABC. Ela fez cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo na Faculdade de Medicina do ABC. Depois ela fez a especialização em transplante dos órgãos do aparelho digestivo na Faculdade de Medicina da USP e, além de tudo, fez um fellow em Bruxelas para complementar a formação dela em transplante. Então, esse mulherão, cirurgia maravilhosa, deu um pouquinho do tempo dela para conversar com a gente. Muito obrigada, doutora. Bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com a Maria Clara, que está iniciando agora, vai começar essa vida de mulher cirurgiã, que terminou a formação dela, terminou a residência. Então é uma honra poder falar com você. Sempre uma honra estar com as meninas, né? A gente junta sempre, uma ajuda a outra, uma inspira a outra. Então é muito legal esse bate-papo. Eu queria agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Eu queria começar a gente falando sobre saúde de mulher transplantada. Você cuida de um público muito específico, que são os pacientes que estão aguardando o transplante ou já foram transplantadas. E um assunto que surgiu e é sempre muito comum a gente conversar sobre são aquelas ervas de emagrecimento, aqueles chás milagrosos e como isso, de repente, pode dar tudo errado. Eu queria que você começasse conversando um pouquinho com a gente sobre isso. Infelizmente, a gente tem uma cultura de assim, a mulher sempre querer emagrecer, sempre querer estar com um corpo mais bacana, tudo. E a gente sabe que são sacrifícios da vida que a gente faz em relação à alimentação, em relação à bebida, em relação à atividade física. Então, assim, não é fácil. E o que acontece? Aparecem esses produtos milagrosos na internet, em qualquer farmácia de esquina, a vizinha dá, emagreça, tome chá, emagreça, tome essa erva, esse fitoterápico, emagreça. Então tem muito esse apelo. E o que a gente viu ao longo dos anos? Que muitos desses produtos são hepatotóxicos, ou seja, eles fazem mal para o fígado. Então nós temos alguns pacientes, principalmente mulheres, eu diria que mais de 90% do público que usa isso são mulheres, que acabaram tomando isso e tiveram intoxicação do fígado. E algumas delas, que a gente consegue encher mais de 2 mãos, com certeza, a gente pôde transplantar no Hospital das Clínicas, que evoluíram para hepatite fulminante. Então, olha só que desespero. Uma pessoa que é saudável, que quer emagrecer, vai para um apelo de medicações que a gente não sabe ao certo o que são chás emagrecedores, ervas milagrosas, tudo, toma isso, causa uma lesão no fígado tão grande que a pessoa precisa transplantar o fígado. Nossa. Por conta disso. Então é muito grave e é um apelo muito grande para o público feminino, que é um público mais vaidoso e tudo mais. É uma solução muito fácil. Exatamente. Aproveita para falar pra gente quais são os sintomas da hepatite fulminante, para o pessoal em casa ficar sabendo e guardar essa informação. Hepatite fulminante, primeiramente, no início não tem sintoma, isso que é ruim. No início, então assim, os exames de sangue já devem estar alterados e a pessoa não sente nada. Quando ela sente, a situação já está bem agravada. E aí são o quê? São sintomas um pouco inespecíficos. Cansaço, fraqueza, amarelão nos olhos, na pele e muitas vezes náusea, vômitos, mas são coisas inespecíficas, não é uma coisa direcionada. Então a pessoa às vezes procura um pronto-socorro e fala, não, isso é uma virose, dá uma medicação e vai embora. Então esse que é o problema. E quando a pessoa chega já com sintomas muito exacerbados, essas alterações no fígado já estão muito, muito grandes e muitas vezes é irreversível. Então por isso que eu sempre falo, primeiro, evitar essas medicações. Segundo, se precisar ir para algum médico, para algum serviço com esse tipo de sintoma, sempre questionar, falar, será que pode ser o fígado, né? Tem em mente, falar, olha, acabei tomando tal remédio, tudo, para até ajudar o médico a raciocinar com isso. E o médico que pegar esse tipo de paciente sempre encaminhar para um centro de referência especializado. Tenta explicar um pouquinho pra gente o quão grave é o transplante nessa situação de hepatite fulminante. O transplante, ele já é uma cirurgia muito complexa. É uma cirurgia em que a gente tira um órgão vital, que é essencial para a vida, o fígado, e a gente tem que trocar ele por outro. Então, por si só, já é uma cirurgia complexa. No caso das hepatites fulminantes, é muito mais complexo, porque são pessoas que são saudáveis e, de repente, esse fígado para de funcionar.
em poucas horas, essa pessoa, se ela não transplantar o fígado, ela vai evoluir a óbito. Por quê? Porque esse fígado ele vai parar de uma maneira tão abrupta que vai levar à morte encefálica. Então, tem pacientes que evoluem com hepatite fulminante que a gente não consegue transplantar, porque evoluem a óbito antes. E quando a gente consegue transplantar, é porque apareceu um órgão adequado rapidamente e a gente consegue, mas são situações muito graves. Só para ter uma ideia em número, a chance de um transplante de fígado ser bem sucedido numa hepatite fulminante beira 50%. É um número muito baixo. Muito mais baixo do que os outros. A gente sabe que aqui em São Paulo, no SUS, no Serviço de Excelência, a taxa de sobrevida de transplante de fígado, a gente fala mais ou menos em 90%, e com hepatite fulminante 50%. Então, só para ter ideia do quão grave que é, e a gente tem poucas horas para arrumar um órgão que seja bom o suficiente para essa pessoa. Então, é muito, muito grave. Bom, aí ficou o recado para todo mundo da doutora Lili, né? Muita atenção com essas receitas milagrosas, essas coisas muito rápidas, que não existe solução fácil, ainda não inventaram. A gente tem que trabalhar com atividade física diária, com dieta adequada, um hábito de vida no total saudável, para não acabar chegando numa situação tão grave quanto de uma hepatite fulminante. Isso mesmo. E na dúvida, sempre consulte um médico que seja sério, que estudioso, sobre medicações que ouviu falar. Então, assim, eu ouvi falar de uma medicação, sempre consulte alguém para confiar. Nunca na vizinha, nunca naquela pessoa que vai vender pela internet ou naquela pessoa que vai vender na lojinha da esquina. Essas pessoas, às vezes, elas não estão mal intencionadas, mas elas não sabem o risco que essas medicações podem causar. Outra pergunta que eu vejo aparecer bastante no seu Instagram, você acaba respondendo bastante os pacientes que procuram por lá, e eu também já vi nos ambulatórios as mulheres transplantadas perguntando pra gente como que é o pós-operatório do transplante para mulher. Por que essa diferença? Mulher, a primeira coisa mulher que fez transplante pode ter filho? Pode engravidar? Então, começando assim, tem as peculiaridades, né? E é legal a gente ver porque, como é um ambiente muito mais cirúrgico masculino, então às vezes as mulheres elas ficam até com vergonha ou receio de fazer as perguntas que tem diferença entre a mulher e o homem. Então a primeira grande questão pode engravidar? Pode, mas com precaução. Então assim, a gente sempre orienta que primeiro seja extremamente planejado, que o médico que esteja acompanhando esteja ciente, porque tem algumas medicações que podem ser tomadas. Os pacientes que transplantam tomam imunossupressores pro resto da vida. Sim. Dentre os imunossupressores, alguns tudo bem tomar durante a gestação, outros não, que podem afetar o feto e a gestação em si. Então pode engravidar desde que seja planejado, desde que o médico esteja ciente para de repente já avaliar as medicações e substituir por outras. O momento em que isso vai acontecer, por exemplo, a gente desaconselha que seja logo depois do transplante. A gente sabe que o primeiro ano pós-transplante é um ano mais delicado em relação a infecções. A gente tem que ter certeza que está no momento que está tudo estável, que não tem nenhuma suspeita de algum problema, que a gente sabe que no pós-transplante às vezes tem problema no canal da bile, às vezes tem algumas infecções. Então assim, a gente tem que ter certeza que não está nesse momento. Então, se for uma coisa planejada, junto com ginecologista e obstetra e junto com um médico que acompanha esse pós-operatório de transplante, sim, as pacientes transplantadas podem engravidar e podem ter filhos, como a gente tem várias pacientes que são mães hoje. Muito legal. E aí, no pós, depois que o neném nasceu, pode amamentar tomando imunossupressor? Também, isso tem que ser visto junto com o pediatra, com o médico, dependendo da medicação, tudo bem, pode tomar, dependendo da medicação, não. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. O que não pode acontecer é o que às vezes acontece, a paciente chega 4, 5 meses de gestação, não estava se sentindo bem, foi fazer uma tomografia, tá lá o bebê de 5 meses na tomografia, então isso que não pode acontecer, né? Então tem que ser tudo muito bem planejado para o bem da mãe e para o bem do bebê. E falando também que você perguntou do pós-operatório de mulheres transplantadas, algumas coisas são muito características no pós-transplante. Primeiro, nos primeiros meses, uma queda de cabelo muito acentuada. Se isso já incomoda os homens, imagine as mulheres, né? Porque a gente tem toda essa vaidade. Mas são tudo coisas que a gente vai conversando, que a gente vai orientando, são todas coisas que têm solução. Então, acho que é muito importante a gente também ter esse olhar para a mulher transplantada, porque ela vai ter algumas questões que muitas vezes o homem não tem tanta, né? Em relação à estética e tudo mais. Bom, agora tem uma parte que eu queria começar falando, que às vezes eu acho que você não tem nem noção do quanto que você inspira a gente.
Porque é muito importante como mulher, quando a gente chega num ambiente tão cheio de homens, a gente ter alguém para poder olhar e falar assim, não, se essa pessoa chegou lá, eu consigo chegar também. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória, de como foi chegar, assim, a médica, a transplantadora da equipe do Hospital das Clínicas também, nos hospitais particulares grandes aqui de São Paulo. Da onde veio a ideia? Quando que você decidiu fazer cirurgia? Bom, primeiro que assim, obrigada quando você fala que a gente inspira, assim, a gente vai fazendo as coisas e a gente quer, o que eu sempre falo pra todo mundo, eu falo assim, esquece essa coisa de, né, você é mulher, você é homem, você pode, você não pode, não, assim, se você quer, você vai conseguir o que você quer na vida. Então eu acho que essa sempre foi a primeira coisa. Eu acho que eu tive isso uma lição desde novinha. Minha mãe sempre trabalhou muito em outra área, ela não é médica, mas sempre trabalhou muito, teve um monte de filho. Então eu cresci isso como essa naturalidade. Assim como você tem também com a sua mãe, de uma mulher que trabalha, uma mulher... Mulheres fortes. Mulheres fortes. Então, quando a gente traz isso de casa, acho que fica mais fácil, né? Então não fica tanto essa coisa de, pode, não pode. Bom, mas o que aconteceu? Eu entrei para a faculdade de medicina, a primeira pessoa da família, não tinha ninguém, mas fui fazer medicina. E desde o começo eu sempre me interessei por coisas muito desafiadoras, grandes, parecia que eu sempre queria alguma coisa que desafiasse mesmo, acho que essa é a palavra. Comecei a me interessar muito na técnica cirúrgica. Logo no começo, o Dr. Pedro Fusco, que é um vascular maravilhoso, ele é irmão de uma grande amiga minha, ele já me convidou, então eu fui na técnica cirúrgica fazer trabalho com ele, operar ratinho, então começou daí. Depois veio o professor Carneiro, que já estava na BP fazendo os transplantes. Eu lembro que nos meses de férias do terceiro ano eu ia para lá, passava o dia inteiro assistindo um transplante intervivos, não entendia nada do que estava acontecendo. Imagina, no terceiro ano da faculdade não tinha a menor ideia do que estava... Mas eu ia lá e aquilo me fascinava, eu gostava e achava o máximo cirurgias. Então foi indo e eu tive a certeza que eu queria cirurgia. E aí eu prestei para cirurgia geral, me encantei com a cirurgia geral. E ficava assim, entre ir para alguma coisa de trauma ou cirurgia do aparelho digestivo. Ou nada pequeno. Nada de tudo plástica vascular, nada pequeno. Eu gostava das coisas grandes. Mas a questão do trauma, muito me falavam assim, olha, é uma vida só de plantão, é uma vida, né, só de pronto-socorro. E não que eu não gostasse, mas... eu acho que o aparelho digestivo me encantou mais. Uhum. Eu tive excelentes professores, tanto homens quanto mulheres. Mulheres eu tive algumas grandes referências de coloprocto, que eram minhas professoras na faculdade. Então foi me encantando. Então assim, fui para cirurgia geral, depois não tinha dúvida que eu ia para cirurgia do aparelho digestivo. E assim, sempre também procurava acompanhar os transplantes e vinha na cirurgia do aparelho digestivo, pedi um estágio de 2 meses que eu passei no HC no transplante, aí amor à primeira vista, aí eu falei, é isso que eu quero, e vim fazer a residência de transplante, que aí foram mais 2 anos, depois, como você falou, eu fui pra Bélgica, então foi essa a trajetória. No meio disso tudo, eu casei com o meu namorado, já que era desde do colégio, eu namoro ele desde os 16 anos. Então assim, eu sempre brincava, eu falava assim, você tá avisado, é isso, é minha vida, é isso, você quer? Ele quer, então tá bom, vou fazer cirurgia. Aí a gente brinca que a gente namorava, eu era residente. Vamos ao cinema? Vamos. Eu ia dormindo na ida e voltava dormindo na volta pra não deixar de sair. Nossa, mas já achei surpreendente, porque nos dias de hoje eu não consigo ficar acordada e assistir um filme inteiro. Não, mas o meu programa predileto era o cinema. Porque aí chegava lá, falava assim, dava a mãozinha, tô aqui, mas dava aquela dormida. Aquele cochilinho, se o filme fosse ruim, se o filme é bom, a gente presta atenção. Bem por aí. Então foi, aí eu já namorava com ele há muito tempo, a gente resolveu se casar no R3, mas eu sabia que não daria pra pensar em maternidade num futuro, quer dizer, que dá, sempre dá, mas assim, são escolhas que você vai fazendo em que momento que você vai encaixar isso na sua vida, porque é o que eu falo, não adianta a gente achar que dá pra fazer tudo com perfeição, não dá. Então a gente, em alguns momentos você escolhe algumas coisas que você vai se dedicar mais na sua vida. Mas eu acho que não tem perfeição, né? Não! Eu acho que a hipocrisia é falar assim, só porque eu não trabalho, eu vou ser a mãe perfeita, né? Não. Óbvio que tem várias mulheres maravilhosas que são mães maravilhosas sem trabalhar, mas assim como tem mães que trabalham que são maravilhosas. Conta pra gente um pouquinho como tá sendo aí a maternidade. Doutora é mãe de 2 meninas maravilhosas, que eu sou apaixonada. Então, eu acabei a residência, acabei minha formação, já estava casada há muitos anos e eu queria ser mãe.
E falei assim, gente, né, todo mundo durante a vida toda falou, ai, não dá pra conciliar, não dá. Eu falei, não dá o quê? Dá e vai dar e vou dar algum jeito. E aí foi quando eu decidi ser mãe, um pouco tarde para os parâmetros, assim, né, das minhas amigas que já estavam com a vida mais sossegada, que já tinham filhos, mas assim, eu fui mãe da Maria aos 37, mãe da Ana aos 39, hoje a Maria tem 6, a Ana tem 4. E é o que eu falo assim, não existe a perfeição, tem dias que eu não vejo elas, que eu fico triste, que elas ficam tristes, mas eu sempre tento, de algum jeito, estar presente na vida delas, trazer sempre elas para perto de mim. Então essa semana a pequenininha foi no oftalmo, eu levei ela pro HC, aí meu marido foi lá buscar, e hoje vou sair à noite, vou levar elas numa festinha rapidinho, aí depois volta. Eu sempre brinco que eu prefiro os transplantes na madrugada, porque eu consigo pôr elas para dormir e trabalhar depois, entendeu? E dormir que se vire quando dá. Eu aprendi a dormir picado. Então, onde você me encostar, qualquer hora do dia, qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer som, qualquer luz, eu tô dormindo. Então, são as coisas que a gente vai fazendo para tentar não abrir mão de tudo que gosta. Eu não queria abrir mão da minha carreira, isso pra mim nunca foi uma opção. Tem mulher que é bem resolvida, que quer isso e tá tudo bem, mas pra mim não era uma opção. Do meu parceiro de vida também jamais, assim, acho que ele é um super parceiro que me ajuda muito nisso. E isso é fundamental, você ter alguém bacana do seu lado que te incentive e te ajude. E eu jamais queria abrir a mão da ideia de ser mãe. Então, vai levando, eu falo assim, um dia eu sou mais mãe, um dia eu sou mais esposa, um dia eu sou mais cirurgiã, um dia eu sou mais a Lili, que cuido de mim, porque eu também tenho os meus momentos que eu falo, não, agora eu preciso cuidar de mim, vou ficar 5 dias me dedicando pra mim, porque a gente precisa também. Não, a gente esquece até, né? Porque esquece. A gente vai fazendo tanta tudo pelos coisa, outros. ainda mais você com as meninas, que deve esquecer de... Exatamente. Não, mas mais uma vez, assim, é muito importante pra gente, eu falo isso em nome das meninas da residência também, ter esse exemplo, porque eu não sei quantas vezes eu também já não ouvi as pessoas falando assim, nossa, mas você vai fazer cirurgia mesmo? Você não quer ter filho? É tipo assim, gente, eu querer ter filho ou não, primeiro que não é da sua conta. Isso. Eu quero, mas não é da sua conta. E segundo, assim, eu vou ter filhos. Olha aqui as mulheres maravilhosas que são ótimas profissionais e estão indo super bem na carreira. E são ótimas mães, entendeu? Assim, porque as meninas são apaixonadas por você. Então, sim, a gente... Nós que tivemos mães fortes que trabalhavam, a gente sabe que a mãe trabalhar não quer dizer que a mãe não é presente, não é carinhosa, não é importante na nossa criação, o fato que ela está trabalhando. Inclusive, ainda incentivou a gente... Exatamente, a sermos mulheres fortes e querer trabalhar. Independentes, exatamente. Não, falou tudo. Quando eu voltei da licença maternidade, eu sempre conto essa história da minha primeira filha, eu voltei lá para o Hospital das Clínicas, aí um cirurgião mais velho virou e falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu toda feliz falei, acabou minha licença maternidade. Ele falou, não, tô perguntando o que você está fazendo aqui, você teve filho para os outros cuidarem? Aí eu, sensível, tinha acabado de voltar à licença maternidade, tinha de hormônio, tinha largado a primeira filha em casa, eu comecei a chorar, não na frente dele, né? E fui na sala do meu chefe, que me acolheu de uma maneira maravilhosa, o professor Carneiro, me falou, não liga, que besteira, imagina, blá, blá, blá. E depois eu vi que a minha vida, ela andou e foi tudo bem, e deu tudo certo, e assim, é o que eu falei, uns dias mais lá, uns dias mais aqui, a gente vai tentando equilibrar. Não adianta se cobrar perfeição, né? Não adianta, porque se eu almejar perfeição, eu vou me frustrar. Então, assim, tem a reunião da escola que eu não vou conseguir, tem o aniversário que eu não vou conseguir, mas tá tudo bem, porque quando eu conseguir, eu vou e vou estar lá. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, que a gente pode, quando eu comecei falando assim, a gente pode fazer o que a gente quiser. E ninguém tem nada com isso, ninguém tem que falar o que você pode ou não fazer. Você aí começou contando aí desse caso desse médico perguntando pra você o que você vai fazer com a sua filha em casa. Machismo no nosso ambiente. Muito. Como é que você acha que tá hoje em dia? Eu acho que tá bem melhor. Então, assim, felizmente, no grupo que eu tô inserida hoje, que é o grupo do HC, o grupo que a gente trabalha aqui nos hospitais particulares, eu tô rodeada de homens que felizmente têm a cabeça muito boa em relação a isso. Então, assim, eu sou uma felizarda, mas assim, não foi assim a vida inteira. Encontrei muito machismo, encontrei médicos assistentes que só deixavam residentes homens operarem, né, deixavam mulher. Encontrei paciente falando assim pra mim... você indica alguém para operar vesícula? Eu falei, eu faço esse tipo de cirurgia, porque as pessoas às vezes não têm noção, né, de que aparelho digestivo. Então eu falei assim, não, eu faço esse tipo de cirurgia. Mas o meu marido, ele quer cirurgião homem, porque cirurgião tem que ser homem. Então assim,
em todos os aspectos. Você encontra muito machismo, você encontra muita gente, mas assim, o importante acho que é seguir em frente, não olhar, nem perder energia com isso, nem com os colegas de trabalho que infelizmente algumas vezes são, os pacientes são, a sociedade. Então assim, e gastar energia com as pessoas que vão me dar valor, com as pessoas que vão me dar atenção e que merecem a minha energia e minha atenção. Sim. Isso existia muito, hoje em dia ainda existe, mas eu acho que está melhorando, mas Sim. assim, longe da gente estar numa sociedade equivalente, né? Acho que até assim, se a gente for ver esse ano dos residentes do nosso grupo que vai começar agora no transplante. Maravilhoso. Um monte de mulher, né? Doutora Maria Clara, doutora Marciana, doutora Juliane, né? E o coitado do doutor Josimar, que vai ficar no meio da mulherada. No meio da mulherada. E assim, quando eu entrei no transplante, eu era a única mulher. Você era a única. E hoje em dia, quantas meninas já passaram, já se formaram e hoje estão aí brilhantemente fazendo a sua vida, estão sendo bem vistas pela sociedade transplantadora. Sim. Né? Então estão sendo reconhecidas, porque realmente não tem motivo simplesmente por ser mulher ou por ser homem. Ou por ser homem. Não, mas por isso que eu falo de novo, assim, é muito importante assim, a gente ter, por exemplo, a doutora Ilka, né, que é chefe de serviço, Sim. Mãe de 5. Maravilhosa, editora de transplante. revista, rainha do transplante. Ter você, ter a doutora Luciana, que faz muita diferença, porque infelizmente no começo da jornada a gente ainda encontra de vez em quando alguém que olha e fala, que questiona, né, se você tem a capacidade de ocupar esse lugar. Eu acho que isso vai ter para sempre. Eu acho que esse mínimo questionamento, essa mínima dúvida, acho que vai ter para sempre. Eu teve até agora, faz 2 anos eu estava lá quando a gente foi pro INCOR operar, porque estava na época do Covid, eu estava fazendo um transplante de fígado e entrou um cirurgião que era de outra área, que era responsável pelo centro cirúrgico de lá. O cirurgião tá chegando? Perguntou para mim. Aí eu falei, o que eu respondo, né? Eu falei, vou cair na dele. Falei, tá chegando sim. Aí deu mais 2 horas, ele voltou. E o cirurgião tá chegando? Eu falei, já deve estar chegando por aí. E eu com as meninas em campo, a gente dava risada, entendeu? Assim, eu vou me abalar, então deixa pra lá. Isso sempre vai existir, mas eu acho que cada vez menos, porque eu acredito que nós, como mulheres cirurgiãs fortes, vamos criar os nossos filhos com outra visão de mundo, né? Assim, da mesma maneira que as pessoas mais jovens já têm uma visão melhor, eu acho que cada vez isso vai melhorar. Então fala pra gente, pra esse Dia das Mulheres, o que você deseja? Eu desejo que cada mulher seja o que ela quer ser. Eu acho que esse que é o principal, assim. Nunca acredite em alguém que te fala não, que fale você não pode, você não vai conseguir. Meu desejo é que cada mulher, assim, eu quero ser artista, você pode ser artista. Eu quero ser neurocirurgiã, você pode ser neurocirurgiã. Eu quero ser dona de casa, você pode. Então acho que cada um não precisa ter esse rótulo de pode ou não pode. A mulher pode ser o que ela quiser, pode ser mãe, pode não ser, pode ser o que ela quiser. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer conversar aqui. Também uma futura médica cirurgiã inspiradora para outras que virão mais à frente. Espero, assim eu espero. Com certeza. Pessoal, esse foi a primeira entrevista do Dia das Mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Qualquer dúvida, o contato da doutora Lili está aqui embaixo na descrição. Vocês também podem conversar com ela ou deixar aqui nos comentários. E tem muito mais entrevista pela frente. Continua com a gente por aqui.